Falei que a gente ia falar do algoritmo. É fácil de entender. É que tem pessoas que às vezes não usam rede social, né, e tal, então acabam não percebendo isso. Mas nem precisa necessariamente ser rede social. Sabe aquele negócio que às vezes a gente fala, nossa, eu tava vendo esses dias, comigo aconteceu, eu tava vendo o preço de sofá para comprar. Entrei lá no site, fui pesquisar o preço do sofá, larguei o celular. Quando fui pegar minha rede social, o tanto de sugestão de loja de móveis para eu seguir, promoção de sofá, como limpar o seu sofá, tudo que tinha a ver com o sofá começou a aparecer para mim. Tem pessoas que falam, às vezes, brincando, mas às vezes parece que acontece. Eu só pensei em tal coisa e começou a aparecer sugestão. Esse de pensar ainda acho difícil que aconteça. Mas isso tudo, quem faz é o algoritmo. Ele vê lá o que você anda pesquisando, ele vê o que você consome, ele vê o que você curte. Às vezes você passou por um Reels ali, você assistiu 5 segundos, já basta para ele entender que você gosta daquele conteúdo. E aí o que acontece? Ele começa a jogar aquilo para você. Sugerir aquilo, sugerir o conteúdo, sugerir perfis de pessoas que têm alguma relação com aquele tema. E não só dentro da rede social, que nem eu falei. Às vezes você pesquisa no navegador alguma coisa e dentro da rede social começa a vir sugestão daquilo. E esse algoritmo também tem dado polêmica. Porque ele não sugere só aquilo que você quer comprar, as receitinhas que você quer fazer. Na denúncia que foi feita e que começou toda essa situação de adultização, o influenciador, o Felca no caso, ele faz até um teste. Ele coloca lá, pesquisa meninas, né? Pesquisa lá, sei lá, praia. E aí o que o algoritmo começa a passar? Meninas fofinhas, só o rostinho, ele começa a passar a menina de biquíni. Ele começa a mostrar a menina dançando. E ele chama isso de algoritmo P. P de pornografia. Vamos entender como esse algoritmo funciona? Porque tem a ver comigo e com você. A gente que está usando a internet, a gente que está usando o celular, a gente está nas mãos do algoritmo. A gente precisa entender ele. Ele faz parte da nossa vida. Vamos, acompanhe. Ele tá nos trends, nas rodas de conversa. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. Do nada, o Felca, que já era famoso na internet, ganhou ainda mais espaço. E você provavelmente já tá sabendo, né? Quem viu o rapaz fazendo bobiça na internet, como provar a base de uma outra influenciadora famosa e ficar parecendo um fantasma, não esperava a paulada que poderia ser o vídeo da última semana. Ei! Em 50 minutos, ele explicou tintim por tintim como outros influenciadores têm usado as redes para expor a imagem de crianças em busca de fama e grana. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camininha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias coisas, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso aí? E aí todo mundo se preocupou, repostou, comentou e agora espera uma resposta à altura pro debate que chegou até no Congresso Nacional. A preocupação não podia ser mais atual. A adultização e a hipersexualização dessas crianças. A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana projetos de lei que envolvem a proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais. A decisão de analisar os textos ganhou força depois da denúncia de um influenciador que expôs a exploração de menores de idade em publicações na internet. Mas vem cá, se o assunto é tão polêmico e os conteúdos são tão nocivos assim, por que é que a criançada tem acesso a tudo isso na palma da mão? Vamos dizer assim, que as empresas de mídias sociais, que detêm as mídias sociais, elas precisam basicamente de duas coisas. A primeira, ela precisa que você fique na plataforma o máximo de tempo possível, não vá para outra plataforma, e ela precisa ganhar dinheiro com aquilo. Então, para ela manter você na plataforma, ela reforça aquilo que você gosta. Funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. Pense que o seu filho de 9 anos tem à disposição essas 3 balas, esses 3 doces aqui.
Mas aí você percebe que esse doce aqui, ele gosta um pouquinho mais. E aí, você começa a pegar mais esse doce e menos esses outros. Ele se concentra nesse pote e consome até o fim. E você continua trazendo esse doce cada vez mais. Você entendeu que ele gosta mais desse doce e por isso ele vai passar mais tempo aqui. Agora substitui essa quantidade de doce aqui por conteúdo. Pois é. Se isso tudo aqui de doce na cabeça de uma criança pode fazer um baita de um estrago, imagina esse conteúdo incessante. E o assunto não é novidade para quem estuda. A gente tem a falsa sensação de que crianças estão em casa e estão seguras. Tá lá no quartinho, tá na sala, jogando ali o joguinho online. Só que quem tá por trás? Então eu comecei a estudar tudo isso, né? E o que eu encontrei foi assustador. Se a gente for pontuar quais são os principais efeitos, né, que esse acesso às redes sociais, à internet diária ali, tem nessas crianças que vão se tornar adultos daqui a uma década, né? Qual que vai ser o comportamento dessas pessoas? Uma taxa expressiva de ansiedade, depressão, que leva ao suicídio. Então agora nós precisamos trabalhar com essa parte, né, de prevenção. Não é só um trauma, é algo que vai criar um adulto muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso para sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança, é condenar um adulto a uma vida destemperada. É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. Agora, para o especialista, que entende essa máquina toda por dentro, tem um ponto que é o mais importante nesse debate. Então sim, a gente tem uma luz no fim do túnel, desde que a gente pense sobre como essas tecnologias vão estar dentro do nosso dia a dia, no nosso ensino com as nossas crianças. Qual que seria a atenção principal se a gente for falar de solução? O que pode ser feito? Você deixa a sua criança de 4, 5, 8, 10 anos sozinha na rua? Não. Mas lá dentro é um universo completamente diferente, onde ela está exposta a perigos tão grandes quanto se estivesse no mundo físico. Então, moderação e intencionalidade, acredito que já são duas ferramentas muito poderosas que podem ser exploradas de forma prática e barata. Foi preso hoje esse que aparece aí, não as crianças, né? O Ítalo, o marmanjo aí, ó, de barba. Foi preso hoje. Todo mundo parou, programação, tudo para contar sobre a prisão dele. E talvez você não conheça, mas dentro das redes sociais ele era muito famoso. No Instagram, TikTok, enfim. Foi preso. Mas está longe de acabar essa situação. Porque tem mãe e pai que expõem, às vezes na inocência, enfim. É um assunto que a gente já falou bastante, né? Agora, voltando para o algoritmo, eu mandei pro pessoal aí do Twitter uma foto do que está sendo sugerido para mim hoje. Tô abrindo para você aqui, a lupinha, o explorar do meu Instagram hoje. Ó, o que tem ali? Top 9 exercícios para crescer o bumbum. Isso, na verdade, é uma indireta. Estão me dando. Bastante coisa de coreano ali, dorama, que eu adoro assistir, eles sabem disso. Aqui, elimine cabelos brancos de forma saudável. Esses tempos eu estava pesquisando coisa de cabelo. Aqui, ó, o que o teu filho canta, eu pesquiso bastante coisa também sobre criança, criação dos filhos. Aqui, o que faz uma criança feliz. É tudo conteúdo que eles sabem que eu vou querer ver. Então, é isso que o algoritmo faz. Ele está monitorando ali o que você está consumindo, o que você curte, o que você assiste, o que você compartilha. Às vezes, até o que o teu círculo de amigos, né? Se você segue muitas pessoas que estão vendo naquele tempo muito conteúdo igual também, ele indica para você. Para quê? Para segurar você ali. Esse que é o objetivo. Quanto mais entrega coisa que você gosta, mais você vai ficando ali. Mais você vai ficando refém. Inclusive, tem especialistas atualmente que já tratam as redes sociais como o maior experimento social já feito.
Os algoritmos estão ali para analisar o comportamento do consumidor, porque a gente na rede social é um consumidor, seja de conteúdo ou dos produtos que a gente compra ali, enfim. E eles estão ganhando, quanto mais a gente está ali, quanto mais tempo a gente fica rolando, né, que nem um zumbi ali, às vezes eu me pego, vou fazer uma autocrítica aqui, eu tô girando lá, eu paro e penso, meu Deus, o que eu tô vendo? Eu nem tô prestando atenção, eu tô rolando a tela ali, os caras ganhando dinheiro atrás e a gente virando robô, enfim. Isso é o algoritmo, acho que já deu pra gente entender, porque a gente virou refém. Ele usa a gente ali para vender mais, para entender o comportamento do consumidor, para pensar mais estratégias de venda. Por isso, né, essa história de ser um grande experimento social não é teoria da conspiração, viu? É questão mesmo de estudo da sociedade. E aí, no meio disso tudo, tem criança, tem adolescente. Eu não entendo nem porque criança tem rede social, né? Não vou mentir que não dou o celular pro meu. É pequenininho, mas já fica direto no celular, mas fica vendo vídeo ali, né, desenho e tal. Agora ele tá gostando de ver coisa de futebol e tal. Rede social, né, tem todo que é tipo de gente. Deus o livre. Mudar de assunto?